E aí, galerinha da Focus Vestibular, hoje não estou conseguindo focar bem meu celular, então vou ficar de ladinho aqui, aparecer de vez em quando, tá? Mas nós vamos trabalhar com a aula de geografia sobre a formação dos povos e nações. Mas primeiro nós vamos tentar entender aí esse conceito bem básico dos povos e nações. Claro que para entender um pouquinho desse conceito básico, nós precisamos de entender a formação dos povos, como que esses povos se dão, como que esses povos fazem para que tudo seja de acordo com a cultura de cada um de sua tribo, de cada um de sua cidade, de cada um de seu país, tá? Então, primeiro também, antes de entender esse conceito dos povos, das nações, nós vamos entender aí um pedacinho do que é a formação étnico-cultural. Nós precisamos de entender que essa etnia, que essa cultura vai interferir diretamente nessa formação desses povos. Com isso, nós vamos entender que o conceito que se dá a grupos étnicos é muito simples. Lá no livro de vocês, na apostila de vocês, na página 93, que é o primeiro capítulo, nós vamos estar trabalhando com o livro 3, se fala assim: uma etnia define um conjunto de pessoas culturalmente homogêneo, que compartilham semelhanças biológicas ou culturais, como língua, tradições, técnicas, raças e religiões. É o modo no qual nós vivemos, esse meio pelo qual nós aí convivemos também uns com os outros. Esse jeito de vestir, o nosso jeito de falar e muitas vezes também as músicas que nós ouvimos ou até mesmo o que comemos. Então a formação desses grupos étnicos se dá aos longos das histórias e principalmente no espaço geográfico. Então nós vamos entender que esse espaço geográfico, que é de vivência de todos, tá? Ele se vai dar também da conhecida como o espaço humanizado, que é a paisagem transformada pela dinâmica das relações sociais, tá? Estes são fatores muito simples desses conceitos nos quais o próprio homem se assemelha, então, construindo feições raciais e culturas semelhantes. Lembrar que quando nós não temos a semelhança cultural, nós podemos nos adaptar a esses grupos. Muitas vezes, os grupos étnicos constituem uma nação, uma comunidade estável, tá? Constituída sobre um espaço geográfico, sobre um território. Tá? Então são conceitos muito simples e básicos também. O livro de vocês traz aí também na página 93 um exemplo muito simples dos croatas e dos sérvios. O livro ainda trata assim, ó, ele cita assim: os croatas e sérvios viveram muito tempo juntos, dividindo até mesmo os mesmos bairros, dividindo as mesmas culturas, e de repente os jovens tiveram que ir para as ruas, lutar entre si em guerras opostas para a criação de uma necessidade nova, de uma nação nova, de uma cultura, de uma etnia nova, tá? Então são conceitos muito rápidos e básicos. Mas nós temos aí o conceito simples de povos e nações. Primeiro, então, nós vamos entender que toda política baseia-se na indiferença da maioria dos interessados, sem a qual não há política possível. Muitas pessoas poderiam ou deveriam interessar-se pelo mundo da política. A política só é possível se a maioria mantiver uma posição de indiferença em relação a ela. Então, claro, nós vamos lutar por direitos, mas nós vamos ter os deveres. Nós vamos lutar por espaço e precisaremos cuidar, então, desse espaço. Então, primeiramente, o que vem a ser o conceito povo? Conjunto de pessoas que habitam o mesmo território e formam uma nação, ou seja, que expressam a mesma língua, têm a mesma história, seguem as mesmas tradições e compartilham hábitos, valores e costumes em comuns, tá? Peço perdão pelo errinho que tem ali no compartilhar hábitos, tá? Compartilhamos hábitos, tá? Esses são fatores muito simples aí do conceito povo. Então preste atenção.
valores e costumes conceituados por eles. E o que vem a ser então nação? Comunidade formada por um grande número de pessoas que têm geralmente origem comum, utilizam a mesma língua e que estão ligados por uma mesma cultura e por interesses e aspirações igualmente compartilhados. Nem sempre uma nação dispõe de um Estado organizado. Exemplo, nós temos aí simples, o povo palestino, que embora forme uma nação, não está organizado em um Estado. Por isso a guerra da Palestina, por isso o povo quer um lugar deles, para eles chamarem de nação. Querem um espaço para chamar de Estado, onde eles possam criar e possam conviver com esses costumes aí que eles têm dentro do seu dia a dia, dentro da sua própria vivência na história aí, tá? E dentro desse conceito nós vamos ter também os nacionalistas, ou o nacionalismo, tá? Corrente de ideias ou movimentos que tende a exaltar como valor supremo a nação, suas tradições, seu passado, sua cultura e etc. Durante, então, a década de 1950 e 1960, nos países subdesenvolvidos ou integrantes do terceiro mundo, né, os países pobres, vamos dizer assim, o nacionalismo se manifestou muitas vezes como corrente de oposição e denúncia ao chamado imperialismo norte-americano ou europeu. A gente dizia assim, as pessoas são contra o governo ou elas, quando não concordam, vão para a rua. O Brasil vive isso até hoje. Quando a gente não concorda com algo, o que a gente faz? Manifesta, né? A gente pode manifestar nas ruas, com panelaços, com palmas, na internet, tá? Muitas pessoas não concordam com esses tipos de manifestos, né? Eu não escrevo nada do governo. Talvez seja porque você concorda. Mas eu tenho medo. Talvez então seja porque você tem medo. Mas está na índole do brasileiro falar. Claro que muitas vezes nós falamos merda. Muita merda, tá? Nós não lemos, pegamos metade de uma notícia e saímos divulgando para todo mundo, como se nós fôssemos dono da verdade. Não, precisamos de ler e saber o que nós estamos fazendo. Mas está no nosso sangue manifestar-se. Está no nosso sangue defender os nossos conceitos, defender os nossos princípios, tá? São coisas bem básicas e rápidas aí que nós temos nessa formação do nacionalismo. E aí vem o conceito de Estado Nacional, que vai ser a organização administrativa de um território nacional. Então nós vamos falar assim, o Brasil é todo um Estado maior para nós. Diferente do Estado de Minas Gerais, do Estado de Goiás, do Estado da Bahia, do Estado do Rio Grande do Sul, tá? O Brasil vai ser um Estado maior, chamado assim. Então o Estado é organizado em 3 poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Legislativo, ele parte por 2 princípios, o presidente, os governadores e os prefeitos, né? O Judiciário, que é a lei, Supremo Tribunal Federal, depois as comarcas, depois os juízes e depois, vamos brincar assim, a Polícia Civil, que é aquela que investiga para dar todo o embasamento lá ao conceito judiciário. E depois o executivo, perdão, eu confundo, troquei aqui as bolas, né? Então, o poder judiciário, o poder legislativo vão ser os deputados, os senadores que vão criar regras, criar leis, tá? E o poder executivo é aquele que vai executar essas leis. Então, aí sim, no executivo, nós vamos ter o presidente, o seu governo de estado e o prefeito do município, tá? Esses vão determinar leis, como, por exemplo, os decretos que têm saído aí sempre devido à pandemia do Covid-19, tá? E o legislativo, que no caso são os senadores, deputados e vereadores, legislam, criam algumas leis, criam as regras e criam vivência da sociedade, criam projetos para que a sociedade possa viver de forma mais tranquila, então, tá?
Então, normalmente reconhecidos pela bandeira do Estado Nacional, né, e o Estado de Direita. Então, o Brasil está aí mostrando a sua superioridade, tá? E depois nós temos a população, que é apenas um conjunto de pessoas que vivem em um determinado local. População de Caxambu, população de Baipendi, população de Cruzilha, população de Aiuruoca, população de Serrano, Seritinga, São Lourenço, Três Corações, Varginha, BH. Tá? Com diferentes hábitos às vezes, com diferentes costumes às vezes. Tá? Reparem que o pessoal de Caxambu tem um certo gosto pela água mineral, que também é do município. Tá? Mas que os outros municípios em volta talvez não sejam adeptos da água mineral, porque não tem em seu território, tá? Só para dar uma ênfase pequena aí nesse conceito. Nós vamos ter então o que divide esses estados ou municípios ou até mesmo países, as fronteiras, que é o limite que separa dois ou mais países, estados e território, né? Conceito simples aí, então são os limites. Tudo bem assim? Isso dá para entender básico. Mas, e aí o que é nação? E o que é nação? Sociedade organizada e identificada por laços em comuns nos aspectos culturais, étnicos, políticos e históricos. Então, o Brasil é uma nação? Tem os mesmos costumes? Nós temos aí religiões em comum, gostos em comum, músicas em comum, mesmo que mude de um para outro, mas nós temos aí uma maioria. Tipo de vestimenta, são coisas bem organizadas, então, dentro dessa cultura, dentro dessa sociedade, dentro desse espaço político que nós temos. O povo, população que cultiva identidade comuns, né? São aqueles, vamos dar exemplo dos povos árabes, são os que falam a mesma língua, né? No caso aí, o árabe, independente da origem e etnia. Os muçulmanos ou islâmicos seguem a religião de Maomé. E aí a gente vai ter os árabes e vai ter os muçulmanos dentro de um mesmo dentro das identidades comuns, mas que vivem de forma diversa, que tem costumes, como apresentados aqui, costumes, vestimentas, alimentação e às vezes até uma religião diferente uma das outras, tá? Então, baseia-se nas semelhanças biológicas e culturais que é a etnia, como nós dissemos, e os palestinos possuem origem biológica comum, apesar de viverem em territórios separados e sem autonomia, que é o que eles buscam, a criação de um Estado. A Palestina é o maior conceito aí que nós temos desse aspecto, tá? Então, esses são aspectos comuns, tá? A teoria, toda a população tem um direito inalienável em buscar melhores caminhos para o seu desenvolvimento. Os palestinos acreditam que isso seja através da guerra, né? Coisa que nem sempre nós acreditamos, mas se dá o problema então aí das grandes complexidades. A mistura-se, combina-se com variáveis sociais, econômicas e étnicas e religiosas que acabam refletindo na região, mas em certos momentos em todo o quadrante do planeta, tá? E aí a gente começa a perceber que esses tipos de conflitos eles partem para todo o princípio e se dá aí algumas guerras imensuráveis, tá? E também muitas perdas que nós temos aí. Tudo bem assim? Então essa foi uma aula sobre a formação dos povos e nações, bem simples, está no módulo 9, o primeiro capítulo da apostila do livro de vocês, na página 93. Peço que vocês façam os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Abracem todos e até o nosso próximo